Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar Direito Penal e Legislação Complementar para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, com linguagem direta e foco no que mais cai em prova e no que mais se conecta à atividade de polícia judiciária. Vou dividir o estudo em dois blocos. Primeiro, o Direito Penal Geral e a parte de crimes do Código Penal. Depois, a legislação complementar do edital, com os pontos de maior incidência e as pegadinhas clássicas. Princípios e garantias penais fundamentais. A primeira base é constitucional. O direito penal é o ramo mais invasivo do ordenamento, porque lida com restrição de liberdade e estigmatização. Então ele é regido por garantias. O princípio da legalidade é o mais importante. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso implica a proibição de analogia contra o réu para criar crime ou aumentar pena, e reforça a exigência de tipicidade estrita. O princípio da anterioridade penal caminha junto. A lei penal só pode punir fatos posteriores à sua vigência, salvo retroatividade da lei mais benéfica. O princípio da reserva legal reforça que crime e pena se definem por lei, em sentido formal. O princípio da taxatividade exige tipos claros, para evitar arbitrariedade. O princípio da culpabilidade impede responsabilidade penal objetiva. Em regra, só há punição se houver dolo ou culpa quando prevista. O princípio da humanidade veda penas cruéis e exige respeito à dignidade. O princípio da individualização da pena obriga a pena a ser fixada conforme circunstâncias do caso e do agente. O princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade indicam que o direito penal deve ser ultima ratio, protegendo apenas bens jurídicos relevantes e só quando outros ramos não bastarem. O princípio da proporcionalidade impede penas e medidas desproporcionais. Direito penal e política criminal. Direito penal é norma e sistema de conceitos. Política criminal é o conjunto de estratégias do Estado para prevenir e reprimir crimes, incluindo legislação, polícia, Ministério Público, Judiciário, sistema prisional e políticas sociais. Em prova, a banca pode contrapor direito penal simbólico, que cria crimes para dar resposta política sem eficácia real, e política criminal baseada em evidências, voltada a resultados, prevenção e respeito a direitos. Para a PCDF, isso se conecta a combate a organizações criminosas, corrupção, violência doméstica, crimes patrimoniais e crimes digitais, sempre com investigação técnica e respeito a garantias. Evolução epistemológica e escolas penais. Evolução epistemológica envolve como o direito penal mudou de um modelo mais retributivo e absolutista para modelos com garantia e racionalidade. Escolas penais aparecem como linha histórica. Escola clássica, com foco em livre-arbítrio, legalidade e proporcionalidade. Escola positiva, com foco em determinismo e periculosidade, influenciando medidas de segurança. E correntes modernas, como finalismo e funcionalismo, que impactam teoria do crime. A banca geralmente não exige debate profundo, mas cobra noções. O direito penal moderno deve ser garantista, legal e racional, com culpabilidade e limites. Lei penal. Características, fontes, interpretação, vigência e aplicação. A lei penal é fonte formal principal. Características, generalidade, abstração e coercibilidade, com aplicação por órgãos do sistema penal. Interpretação pode ser literal, sistemática, teleológica e conforme Constituição. A interpretação não pode criar crime, nem ampliar incriminação contra o réu, além do sentido possível do texto, por legalidade e taxatividade. Analogia é permitida apenas em bonum partem, para beneficiar. Integração por costumes e princípios pode ocorrer em pontos não proibidos, mas nunca para criar delito. Aplicação da lei penal no tempo segue a regra. Aplica-se a lei vigente ao tempo do fato. Exceção é a retroatividade da lei mais benéfica, inclusive se a lei posterior descriminaliza conduta ou reduz pena. A lei penal excepcional, especial e temporária tem regra própria. Mesmo que cesse sua vigência, aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência, porque sua duração é delimitada pelo evento ou tempo. Isso cai muito em prova.
lei temporária e excepcional, não retroage para alcançar fatos anteriores, mas ultraativa para punir fatos ocorridos durante sua vigência, mesmo depois de revogada. Aplicação da lei penal no espaço. Regra é territorialidade. Aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional. Território inclui solo, mar territorial, espaço aéreo, ou por extensão, embarcações e aeronaves brasileiras, conforme critérios legais. Extraterritorialidade é exceção e pode ser incondicionada ou condicionada. Incondicionada envolve crimes de interesse essencial, como contra a vida ou liberdade do presidente, contra patrimônio ou fé pública da União, e genocídio quando o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil, conforme Código Penal. Condicionada exige requisitos, como ingresso do agente no Brasil, dupla tipicidade, não ter sido absolvido ou cumprido pena no exterior, e outras condições. A banca cobra estrutura, não apenas lista. Territorialidade é regra. Extraterritorialidade depende de hipóteses e requisitos. E retroatividade. A lei penal mais severa não retroage. Isso é garantia constitucional. Imunidades. Aqui o edital coloca imunidades em penal. Você deve lembrar imunidades parlamentares e certas imunidades processuais e materiais. Imunidade material impede responsabilização por opinião, palavras e votos no exercício do mandato, com limites. Imunidade formal envolve regras de prisão e processo, com nuances e jurisprudência. Para a PCDF, isso importa em investigações envolvendo autoridades, exigindo cuidado com competência e procedimentos. Condições de punibilidade são requisitos para punirem certos crimes, como representação nos crimes de ação penal pública condicionada, requisição do ministro da Justiça em hipóteses específicas e outras condições. A banca cobra lógica. Há tipos que dependem de condição externa para punibilidade. Sem ela, o fato pode ser típico e ilícito, mas não punível naquele momento. Concurso aparente de normas. É quando um único fato parece encaixar em mais de um tipo penal, mas só um deve ser aplicado. Critérios clássicos: especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Especialidade. Norma especial afasta a geral. Subsidiariedade. Norma subsidiária só aplica se a principal não incidir. Consunção. Crime meio é absorvido pelo crime fim quando é fase normal de execução ou exaurimento, dependendo do caso. Alternatividade. Tipos que descrevem várias condutas no mesmo tipo, e uma só condenação basta. Em prova, concurso aparente é fonte de pegadinha em crimes patrimoniais, falsificações, porte de arma e lavagem. Então sempre pense nesses critérios. Teoria geral do crime. Crime e contravenção. Bem jurídico. Fato típico. Ilicitude e culpabilidade. Crime e contravenção se diferenciam pelo critério legal. Contravenção tem penas mais leves e regras próprias, e muitos institutos não se aplicam igual. A teoria do crime usada em prova geralmente é a tripartida: fato típico, ilícito e culpável. Bem jurídico é o valor protegido pela norma penal, como vida, patrimônio, dignidade sexual, fé pública, administração, incolumidade. Identificar o bem jurídico ajuda a interpretar o tipo e resolver concurso de normas. Fato típico envolve conduta, resultado quando exigido, nexo causal quando houver resultado, e tipicidade. Tipicidade é a adequação da conduta ao tipo, incluindo tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade material é onde entram princípios como insignificância em certos crimes patrimoniais e critérios de ofensividade. A banca cobra causas de exclusão de tipicidade, como adequação social em algumas leituras e, principalmente, ausência de dolo ou culpa, e erro de tipo. Teoria da ação. A banca pode explorar teorias causalista e finalista. No finalismo, o dolo e a culpa se situam no fato típico, como elementos subjetivos da conduta. Em prova, o que importa é: conduta é ação ou omissão humana voluntária. Omissão pode gerar responsabilidade quando há dever jurídico de agir, posição de garante, como pais, responsáveis, agentes públicos em certas situações, e quem assume responsabilidade por proteção.
Crimes omissivos próprios não exigem resultado naturalístico. Crimes omissivos impróprios, comissivos por omissão, exigem resultado e dever de agir. Conduta, resultado, relação de causalidade e teorias. Nexo causal no CP segue a teoria da equivalência dos antecedentes. Causa é toda condição, sem a qual o resultado não teria ocorrido. A correção pela causalidade adequada em certos debates, e principalmente pela imputação objetiva. Imputação objetiva é tema moderno e cai em prova. Não basta nexo físico. É preciso que o agente tenha criado ou incrementado risco juridicamente desaprovado e que o resultado seja a realização desse risco dentro do âmbito de proteção da norma. Isso evita punir resultados imprevisíveis ou fora do risco criado. Consumação e tentativa. Consumação é quando se reúnem todos os elementos do tipo. Tentativa ocorre quando o agente inicia a execução, mas não consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Requisitos: início de execução e não consumação por causa externa. Tentativa não se aplica a crimes culposos, em regra, não se aplica a contravenções. A pena da tentativa é reduzida, conforme grau de execução e proximidade do resultado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ambos são formas de evitar consumação por ato do próprio agente. Na desistência voluntária, o agente interrompe a execução por vontade própria. No arrependimento eficaz, ele pratica atos para impedir o resultado após ter feito tudo o que podia, e o resultado não ocorre. Em ambos, responde pelos atos já praticados, e não pelo crime consumado. Arrependimento posterior é diferente. O crime se consuma, mas o agente repara o dano ou restitui a coisa, em certos crimes sem violência ou grave ameaça, e isso reduz pena. A banca adora confundir. Desistência e arrependimento eficaz evitam consumação. Arrependimento posterior não evita, apenas reduz pena em hipóteses legais. Crime impossível. Quando a consumação é absolutamente impossível por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Exemplo clássico é tentar matar com arma totalmente ineficaz ou tentar furtar objeto inexistente. Se a impossibilidade é relativa, pode haver tentativa punível. Agravação pelo resultado aparece quando há crime qualificado pelo resultado ou preter doloso, em que há dolo em conduta base e culpa no resultado agravador, ou regimes específicos conforme tipo. Discriminantes putativas. São situações em que o agente acredita estar em legítima defesa ou outra excludente, mas na verdade não está. O efeito depende do tipo de erro. Pode ser erro de tipo permissivo ou erro de proibição, com consequências diferentes. A banca cobra o raciocínio. Se o agente erra sobre situação fática que, se existisse, justificaria a conduta, pode excluir dolo e, em certas hipóteses, reduzir a culpabilidade. Erro de tipo, erro determinado por terceiro e erro sobre a pessoa. Erro de tipo é desconhecimento ou falsa percepção de elemento do tipo, exclui dolo, e se o crime admitir, pode permitir punição por culpa. Erro determinado por terceiro pode transferir responsabilidade dependendo do caso e do domínio do fato. Erro sobre a pessoa. Quando o agente confunde a vítima, aplica-se regra de que se consideram condições da pessoa visada, e não da atingida, para certas elementares. Ilicitude é a contrariedade ao direito. Mesmo fato típico pode ser lícito se houver causa de justificação. As excludentes clássicas são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Estado de necessidade é praticar fato para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual, não provocado voluntariamente, quando não era razoável exigir sacrifício. Legítima defesa é repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando meios necessários e moderados. Estrito cumprimento e exercício regular justificam condutas típicas quando a autorização legal, como o uso de algemas em condições legais, contenção necessária e outras ações de agentes públicos, sempre dentro de limites. A banca de polícia cobra excesso doloso ou culposo em legítima defesa ou em estrito cumprimento pode gerar responsabilização. Culpabilidade é o juízo de reprovação. Seus elementos tradicionais são imputabilidade,
potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Causas de exclusão: inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e menores de 18 anos, que respondem por ato infracional, não por crime. Erro de proibição: quando o agente não sabe que a conduta é ilícita. Se inevitável, exclui culpabilidade. Se evitável, reduz pena. Coação irresistível e obediência hierárquica excluem culpabilidade quando o agente atua sob coação moral irresistível ou cumpre ordem não manifestamente legal de superior, dentro do que a lei admite. Para policiais, obediência hierárquica é tema sensível. Ordem manifestamente legal não deve ser cumprida. Concurso de agentes ocorre quando duas ou mais pessoas concorrem para o crime. A regra é teoria monista. Todos respondem pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade. Autoria e participação: autor executa ou tem domínio do fato, partícipe instiga ou auxilia. Elementares e circunstâncias: elementares do tipo se comunicam aos demais quando conhecidas. Circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Isso cai muito em crimes funcionais e crimes com qualidade especial, como funcionário público, organização criminosa e crimes com relações familiares. Teoria geral da pena: espécies: privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. Privativas podem ser reclusão e detenção, com regimes: regime de cumprimento, fechado, semiaberto e aberto, com critérios do CP e interpretação conforme jurisprudência. Penas restritivas de direitos substituem privativa em hipóteses legais, exigindo requisitos como pena aplicada e circunstâncias do crime, e incluem prestação de serviços, limitação de fim de semana, prestação pecuniária e outras. Pena de multa é sanção pecuniária calculada em dias multa, com valor do dia multa conforme situação econômica, e a banca cobra que multa pode ser cumulativa. Combinação das penas é o que o tipo prevê. Aplicação da pena segue o sistema trifásico. Primeira fase: pena base com circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase: agravantes e atenuantes. Terceira fase: causas de aumento e diminuição. A banca pode cobrar agravantes e atenuantes e a lógica: agravantes aumentam pena, atenuantes reduzem, mas há limites e proibições de reduzir abaixo do mínimo em certas interpretações. Tema sensível. Então é importante acompanhar jurisprudência do STF e STJ. Suspensão condicional da pena, sursis, é possibilidade de suspender execução de pena privativa de liberdade em certas condições, com requisitos. Livramento condicional é antecipação da liberdade após cumprimento de parte da pena e requisitos, com condições e revogação. Efeitos da condenação incluem efeitos penais e extrapenais, como perda de cargo em certas hipóteses e obrigação de reparar dano, conforme previsão. Reabilitação busca retirar efeitos secundários após cumprimento e tempo, conforme requisitos. Medidas de segurança são aplicadas a inimputáveis, em certos casos, semi-imputáveis, com foco em periculosidade e tratamento, como internação ou tratamento ambulatorial. Ação penal pode ser pública incondicionada, pública condicionada à representação, ou privada. Em prova, cai especialmente em crimes contra a honra, violência doméstica, crimes sexuais e alguns crimes patrimoniais específicos, conforme legislação. Extinção da punibilidade é conteúdo de alta incidência. Morte do agente, anistia, graça, indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso, prescrição, decadência, perempção em ação privada e outras causas. Prescrição é sempre cobrada. Prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, e prescrição da pretensão executória, após trânsito. Termos iniciais variam. Em regra, prescrição começa do dia do crime. Em crimes permanentes, do dia em que cessou permanência. Em continuados, do dia do último ato. Em certos crimes, do dia em que o fato se tornou conhecido, quando a lei prevê. Causas suspensivas e interruptivas também caem. Recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível interrompem, conforme regras. A banca gosta de cálculos,
mas também cobra conceitos e marcos interruptivos. Crimes em espécie do Código Penal. Aqui o edital lista blocos e a banca costuma cobrar conceitos, elementos e diferenças, não necessariamente todos os artigos. Crimes contra a pessoa incluem homicídio, lesões, abandono, omissão de socorro, crimes contra a honra e liberdade individual. Em homicídio, a banca cobra qualificadoras, dolo eventual versus culpa consciente em questões de trânsito e violência, e causas de aumento e diminuição. Lesão corporal tem classificações por gravidade e qualificadoras, e a banca cobra contexto de violência doméstica e grave. Crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria são cobrados com diferença conceitual. Calúnia imputa crime, difamação imputa fato ofensivo, injúria atinge dignidade ou decoro. A banca também cobra excludentes, retratação em calúnia e difamação em certos casos, e injúria racial em debate de legislação especial. Crimes contra o patrimônio incluem furto, roubo, extorsão, estelionato, apropriação indébita, dano, receptação, dentre outros. Pegadinha clássica. Furto é subtração sem violência ou grave ameaça. Roubo tem violência ou grave ameaça. Extorsão é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, para obter vantagem, exigindo que a vítima faça, tolere ou deixe de fazer algo. Estelionato envolve fraude e engano para obter vantagem ilícita com prejuízo alheio. Receptação envolve adquirir ou ocultar coisa produto de crime, e a banca cobra dolo, em certas hipóteses, receptação culposa. Insignificância e qualificadora são temas frequentes, e jurisprudência é decisiva. Crimes contra a propriedade material e propriedade intelectual aparecem em falsificações e softwares, e também no bloco de legislação complementar, como Lei 9.609/1998. Crimes contra a organização do trabalho e sentimento religioso e respeito aos mortos aparecem com menor frequência, mas podem cair em itens literais. Crimes contra a dignidade sexual são altamente cobrados e sensíveis. Estupro e estupro de vulnerável, importunação sexual, assédio sexual, exploração e outras figuras. A banca cobra conceitos, violência ou grave ameaça em estupro, vulnerabilidade por idade e condições, e mudanças legislativas recentes que ampliaram proteção. Crimes contra a família incluem bigamia, abandono material, abandono intelectual e crimes relacionados. Crimes contra a incolumidade pública incluem perigo comum, incêndio, explosão, crimes envolvendo saúde pública e outros. Crimes contra a paz pública incluem associação criminosa e outros temas. Crimes contra a fé pública incluem falsificação de moeda, documentos e selo, e uso de documento falso, que se conecta à atividade policial. Crimes contra a administração pública são bloco fortíssimo: peculato, concussão, corrupção passiva e ativa, prevaricação, desacato em debates, resistência, desobediência, denunciação caluniosa, falso testemunho, fraude processual e crimes funcionais. A banca gosta de diferenciar concussão, que é exigir vantagem, de corrupção passiva, que é solicitar ou receber, e de peculato, que é apropriação ou desvio de bem público. Crimes contra o Estado Democrático de Direito, hoje reorganizados por legislação específica, envolvem proteção das instituições democráticas e podem cair em noções gerais e tipificações. Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. Aqui entram legalidade e retroatividade, individualização, vedação de penas cruéis, devido processo, presunção de inocência, juiz natural, inadmissibilidade de provas ilícitas e garantias do preso. Para a PCDF, isso é base de atuação. Prisão em flagrante, condução, interrogatório, busca, apreensão, cadeia de custódia e investigação devem respeitar Constituição e legislação. Entendimento dos tribunais superiores. Este ponto não é para virar lista de jurisprudências, mas a banca cobra teses consolidadas. Exemplos recorrentes. Aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais depende de critérios como mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão,
e não é automática. Reincidência e habitualidade podem afastar, conforme caso e linha jurisprudencial. Em crimes de drogas, a distinção entre usuário e traficante exige análise do contexto, não só quantidade. Tráfico privilegiado tem natureza relevante para regime e hediondez, e a jurisprudência já tratou do tema de modo intenso. No júri e em crimes dolosos contra a vida, a tese sobre competência. Em abuso de autoridade e garantias, a exigência de dolo específico em certos tipos. Em crimes contra a honra, a tese sobre imunidade e liberdade de expressão. Em geral, a prova cobra as linhas. Direitos fundamentais orientam interpretação penal e limites do Estado. Agora, legislação complementar do edital. Vou percorrer os diplomas e apontar o que costuma cair. Lei de Introdução ao Código Penal, Decreto-Lei 3.914, 1941, traz regras gerais de aplicação e conceitos, complementando o CP, e pode aparecer em itens sobre vigência e aplicação. Artigo 9º do Código Penal Militar. Define crimes militares em tempo de paz, muito cobrado para a Polícia Civil em termos de competência e distinção de crime comum e crime militar quando envolve militares e situações específicas. Contravenções penais, Decreto-Lei 3.688, 1941 e Decreto-Lei 6.259, 1944. Contravenções são infrações de menor gravidade, com penas como prisão simples e multa. A banca pode cobrar que tentativa não se aplica, que regra de extraterritorialidade é diferente, e exemplos como vias de fato, perturbação do sossego, jogo de azar e outras, conforme texto vigente e interpretações. Lei de Economia Popular, Lei 1.521, 1951, trata de crimes contra a economia popular, como fraudes e condutas que lesam o consumidor e o mercado, com possível interseção com CDC e Lei de Crimes contra a Ordem Econômica. Lei do Genocídio, Lei 2.889, 1956, define genocídio e condutas, e tem conexão com extraterritorialidade e tratados internacionais. Crimes eleitorais, Código Eleitoral e leis correlatas. Aqui cai compra de votos, boca de urna, transporte irregular de eleitores, propaganda irregular em certos contextos e crimes relacionados a alistamento e falsidade eleitoral. A banca pode cobrar noções de competência, elementos e condutas típicas. Lei 5.553, 1968, apresentação e uso de documentos de identificação pessoal. Trata de regras sobre exigência e retenção de documentos e pode cair como proteção contra abuso e retenção indevida. Lei 6.766, 1979, parcelamento do solo urbano. Crimes e infrações vinculadas a loteamentos e desmembramentos irregulares, venda irregular de lotes e clandestinidade, tema relevante em DF e entorno. Lei 7.716, 1989, Lei de Preconceito, crimes de racismo, que são imprescritíveis e inafiançáveis conforme Constituição, e a banca cobra a distinção entre racismo e injúria racial em termos de tipificação e efeitos, sempre acompanhando atualização legislativa e jurisprudencial. ECA, Lei 8.069, 1990, para penal, o edital inclui ECA porque há crimes e medidas. O núcleo é proteção integral, crimes contra a criança e adolescente, dever de comunicação e atuação da rede, além de procedimentos e garantias. Crimes hediondos, Lei 8.072, 1990, lista de crimes, regras de regime e progressão conforme legislação atualizada, e vedação de certos benefícios em certos regimes, observando decisões do STF e mudanças legislativas. A banca cobra que hediondez tem efeitos relevantes e que tráfico de drogas tem regime específico, embora não esteja nessa lei, e há discussões sobre equiparação e privilegiado. Crimes contra relações de consumo, CDC e Lei 8.137, 1990. Aqui entram crimes de consumo e crimes contra a ordem tributária e econômica. A Lei 8.137, 1990 também trata de crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, com elementos como suprimir tributo por fraude, omitir informação, falsificar notas e condutas no mercado. Leis 8.176, 1991, 10.684, 2003, 11, 941,
200912, 382, 2011 complementam temas tributários e econômicos, inclusive efeitos de parcelamento e pagamento sobre punibilidade em certos crimes tributários, que é a pegadinha clássica. Em algumas hipóteses, pagamento e parcelamento podem suspender pretensão punitiva ou extinguir punibilidade, conforme regime legal e jurisprudência. E isso cai muito. Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099, 1995, tema certeiro. Crimes de menor potencial ofensivo, transação penal, composição civil, suspensão condicional do processo e informalidade procedimental. A banca cobra conceitos. Menor potencial ofensivo envolve pena máxima até 2 anos, com exceções legais. Transação penal é proposta do MP antes da denúncia. Sursis processual depende de requisitos. Composição civil pode extinguir punibilidade em certas ações privadas e públicas condicionadas, conforme regra. A Lei 9.263, 1996, Planejamento Familiar, contém crimes específicos e pode cair de forma pontual. Lei 9.296, 1996, Interceptações telefônicas, tema altamente cobrado, mesmo em penal. Interceptação é medida invasiva, exige ordem judicial, indícios razoáveis de autoria e participação, e que a prova não possa ser feita por outros meios, com prazos e controle. A banca cobra diferença entre interceptação e gravação. Interceptação é captação por terceiros sem ciência dos interlocutores, com ordem judicial. Gravação por um dos interlocutores, em regra, tem regime distinto e pode ser considerada prova lícita conforme circunstâncias e jurisprudência. O candidato deve responder com ordem judicial, fundamentação, prazo e excepcionalidade. Lei 9.455, 1997, tortura. Define tipos de tortura, como tortura à prova, tortura castigo e tortura por discriminação, com agravantes e dever de apuração. Para a polícia, é tema crítico. Condutas ilegais geram responsabilização severa, e a lei tem natureza grave. A banca cobra que tortura é crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia, conforme Constituição, e que há consequências funcionais. Código de Trânsito, Lei 9.503, 1997, crimes de trânsito, como homicídio e lesão no trânsito, embriaguez ao volante, omissão de socorro, fuga e outros, com mudanças legislativas e jurisprudência, especialmente em dolo eventual e culpa. Crimes ambientais, Lei 9.605, 1998, responsabilidade penal ambiental, crimes contra fauna, flora, poluição e ordenamento urbano e patrimônio cultural, além de responsabilidade de pessoa jurídica em certos crimes ambientais. Lei 9.609, 1998, crimes de software e propriedade intelectual entram com violação e reprodução indevida. Lei 9.613, 1998, lavagem de dinheiro, tema central para PCDF. Lavagem envolve ocultar ou dissimular origem ilícita de bens, direitos e valores. A banca cobra a autonomia relativa do crime de lavagem e necessidade de existência de infração penal antecedente, além de etapas clássicas, colocação, dissimulação e integração, embora não seja obrigação usar essas palavras. Também cobra que lavagem pode ocorrer com diversos mecanismos: empresas, laranjas, criptoativos, obras de arte e transferências. A investigação exige rastreamento financeiro e cooperação institucional. Lei 9.807, 1999, proteção a vítimas e testemunhas, estabelece programas de proteção, medidas e procedimentos relevantes para investigações de organizações criminosas e casos de risco. Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741, 2003, crimes e medidas protetivas, com foco em abandono, apropriação indevida de benefícios e violência. Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, 2003, porte e posse, tráfico, comércio ilegal, disparo, numeração raspada e regras de armas, com grande incidência. A banca exige atenção aos tipos, elementos,
majorantes e diferenças entre posse e porte, além de entendimento jurisprudencial em caso de arma desmuniciada e munição, que variam conforme contexto e prova. Crimes falimentares, Lei 11.101/2005, tipos penais ligados à fraude em recuperação e falência, ocultação de bens, escrituração fraudulenta e condutas que lesam credores, tema que pode cair para PCDF em investigações econômicas. Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, tema fortíssimo. Ela define violência doméstica e familiar contra a mulher, medidas protetivas, procedimentos e interseções com crimes do CP e com o CPP. A banca cobra que violência doméstica não é só lesão. Inclui violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Também cobra que há medidas protetivas urgentes e rede de atendimento. Para a Polícia Judiciária, é essencial acolhimento, registro, investigação célere, proteção e cumprimento de medidas. Lei de Drogas, Lei 11.343/2006, dispositivos penais, distinguir porte para consumo e tráfico, causas de aumento, associação para o tráfico, financiamento e outros delitos. O ponto central é que a distinção usuário-traficante é circunstancial, com critérios como quantidade, variedade, local, forma de acondicionamento e antecedentes, e a banca cobra que não é só quantidade. Organização criminosa. Lei 12.850/2013, define organização criminosa, meios de obtenção de prova como colaboração premiada, ação controlada, infiltração e captação ambiental, com regras e controle. A banca adora diferenciar organização criminosa de associação criminosa do CP, que é menos complexa e com requisitos diferentes. Lei 12.984/2014, discriminação contra portadores de HIV ou AIDS, crime de discriminação em ambientes de trabalho, escola e serviços, reforçando direitos e combate ao estigma. Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146/2015, dispositivos penais, crime de discriminação e impedimento de acesso, reforçando acessibilidade e proteção. Lei 13.260/2016, terrorismo, define terrorismo e condutas, com ressalva de que movimentos sociais e manifestações não se enquadram automaticamente, exigindo elementos específicos, tema de alta sensibilidade. Lei 13.869/2019, abuso de autoridade, tema central para carreiras policiais. A banca cobra que abuso exige dolo específico e que tipos são detalhados, decretar medida ilegal, constranger, obter prova ilícita, violar prerrogativas, entre outros. O candidato deve estudar tipos com cuidado porque a banca coloca situações práticas se pede enquadramento correto. Lei 14.344/2022, violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, conhecida como Lei Henri Borel, cria mecanismos de proteção e tipos penais, reforçando rede de proteção e medidas. Lei Geral do Esporte, Lei 14.597/2023, crimes previstos, envolve integridade esportiva, fraude e corrupção em ambiente esportivo, tema novo e possível de cobrança por literalidade. E o edital fecha com atos normativos que complementem e diplomas legais que alterem. Ou seja, atualizações importam. Para terminar, organize sua estratégia de estudo assim. Primeiro, domine o direito penal geral, porque ele resolve qualquer crime em espécie, tipicidade, dolo, culpa, nexo, tentativa, concurso de pessoas, excludentes e culpabilidade. Depois, domine teoria da pena, prescrição e extinção da punibilidade, porque a banca cobra muito. Em crimes em espécie, foque nos blocos mais cobrados: patrimônio, dignidade sexual, fé pública e administração pública, além de crimes contra o Estado Democrático de Direito conforme legislação atual. Na legislação complementar, priorize Juizados 9.099, Interceptação 9.296, Tortura 9.455, Desarmamento 10.826, Maria da Penha 11.340, Drogas 11.343, Organizações criminosas 12.850, Lavagem 9.613,
Abuso de autoridade 13.869 e crimes hediondos 8.072. E sempre responda em prova com as palavras-chave que a banca quer: legalidade, tipicidade, dolo ou culpa, nexo, excludentes, devido processo e proporcionalidade, porque isso reduz erro em pegadinhas e dá coerência técnica às suas respostas.